Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 16 de fevereiro de 2025, domingo, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada. 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos nessa lição que, na verdade, para falar a verdade com vocês, para ser bem sincera, essa lição ela dispensa comentários, né? Deus é a força na qual eu confio. Deus é a força na qual eu confio. Se tu confias na tua própria força, tens toda a razão para estar apreensivo, ansioso e amedrontado. O que podes predizer ou controlar? O que há em ti com que se possa contar? O que te daria a capacidade de estar ciente de todas as facetas, de qualquer problema e de resolvê-los de tal modo que só o bem possa advir? O que há em ti que te dê o reconhecimento da solução certa e a garantia de que será realizada, isto é, de que essa solução será realizada, né? Por ti mesmo não podes fazer nenhuma dessas coisas. Acreditar que podes é depositar a tua confiança onde a confiança não foi autorizada e justificar o medo, a ansiedade, a depressão, a raiva e o pesar. Quem pode depositar sua fé na fraqueza e sentir-se seguro? E, no entanto, quem pode depositar sua fé na força e sentir-se fraco? Ah, quem? Quem? Nós, né? Tolos mortais. Nós, né? Que fazemos isso o tempo todo. Hoje tentaremos alcançar o que está além da tua própria fraqueza e chegar à fonte da força real. 4 períodos de 5 minutos são necessários hoje e recomenda-se insistentemente períodos mais longos e frequentes. Fecha os olhos e começa, como de costume, repetindo a ideia para o dia. Em seguida, passa 1 ou 2 minutos em busca de situações na tua vida nas quais investiste o medo, descartando cada uma delas, dizendo a ti mesmo: Deus é a força na qual eu confio. Agora, tenta passar com leveza por todas as preocupações relacionadas com o teu próprio senso de inadequação. É óbvio que qualquer situação que te cause preocupação está associada com sentimentos de inadequação, pois de outro modo acreditarias que podes lidar com a situação com sucesso. Não é acreditando em ti mesmo que ganharás confiança, mas a força de Deus em ti tem sucesso em todas as coisas. O reconhecimento da tua própria fragilidade é um passo necessário na correção dos teus erros, mas dificilmente seria suficiente para te dar a confiança que necessitas e a qual tens direito. Também tens que ganhar a consciência de que a confiança na tua força real é inteiramente justificada sob todos os aspectos e em todas as circunstâncias. Na fase final do período de prática, tenta alcançar o que está embaixo na tua mente, em um lugar onde há real segurança. Reconhecerás que o alcançaste se sentires uma sensação de profunda paz, por mais breve que seja. Desliga-te de todas as coisas triviais que se agitam e borbulham na superfície da tua mente e alcança o que está por baixo, até chegares ao reino dos céus. Há um lugar em ti onde há paz perfeita. Há um lugar em ti onde nada é impossível. Há um lugar em ti onde habita a força de Deus. Durante o dia, repete a ideia com frequência. Usa-a como tua resposta a qualquer perturbação. Lembrando do ano passado? Resposta à tentação. Deus é a força na qual eu confio. Lembra-te de que a paz é um direito teu, porque estás depositando a tua confiança na força de Deus. Muito bom. Então, para mim, a chave dessa lição é a primeira frase.
Se tu confias na tua própria força, isto é, no teu ego, corpo, personalidade, tens toda a razão para estar apreensivo, ansioso e amedrontado. O que podes predizer ou controlar? O que há em ti com que se possa contar, né? Um vento leva a gente, não é mesmo, gente? Não é mesmo? Quando eu estou me identificando com o ego, corpo, personalidade, nossa senhora, não tem como eu não viver nesse estado de medo, né? Nessa programação. Isso é uma programação, isso é um vírus, né? Fizemos uma live todinha sobre essa programação chamada Wítico, lendo o texto do Wítico, né? Como os xamãs norte-americanos chamam o sistema de pensamento do ego, né? É um vírus, né? Então, quando eu estou achando que sou esse corpo, eu só posso viver desse jeito aqui, apreensiva, ansiosa e amedrontada. Mas quando eu me lembro que Deus é a força na qual eu confio, e é só em Deus que eu tenho que confiar, em mais nada, em mais ninguém, gente, as pessoas mudam. As pessoas mudam como mudam de roupa. As pessoas mudam de sentimentos por nós. As pessoas mudam de opinião a nosso respeito, né? Como dizia o meu grande mestre Gasparetto, você precisa aprender a confiar no invisível e não no visível. Você fica apostando as suas fichas no que é visível. Não, o que é visível muda. O que é visível é nuvem passageira, né? Não é mesmo? Precisamos aprender a confiar no invisível. O que é o invisível? É o céu, né? É Deus, né? É aí que a gente pode encontrar confiança. E nesse lugar não existe o mais ou menos, não existe de segunda a sexta. Não, olha só. Você pode confiar em Deus de segunda a sexta, porque sábado e domingo ele está descansando. Não existe isso, né? São 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por mês, né? Vocês já perceberam como as opiniões das pessoas a nosso respeito, elas mudam, né? Eu vejo isso o tempo todo aqui com os seguidores, né? Com as pessoas que interagem comigo, né? Tem pessoas que chegou um momento para elas, eu entendo isso perfeitamente. Chegou um momento para elas que o curso foi tão doloroso, tão doloroso, tão doloroso, que elas foram embora. Dizendo que o problema era comigo. Não, o problema não é comigo. O problema é com a mensagem do curso. Porque a mensagem do curso, ela é uma bomba atômica, né? Um curso em milagres é uma bomba atômica no sistema de pensamento no ego. É como o Dr. Kenneth Wapnick fala, e quem está acompanhando as lives do livro texto comigo aos domingos à noite, sabe disso, né? Não há transigências. Jesus não permite transigências. Não tem mais ou menos. Não tem eu amo o papai e odeio mamãe. Não existe isso, né? Esse curso é implacável, né? Como eu costumo dizer, a vida, gente, a vida é implacável. A vida, botem isso na cabeça de vocês. A vida é implacável. Ela virá ao nosso encalço para nos ensinar aquilo que ainda não aprendemos. Para que possamos fazer essa mudança mental que precisamos fazer, essa saída dessa mente de terceira dimensão, dessa mente pequena, dessa mente mesquinha, dessa mente que julga, dessa mente que acusa, dessa mente que se vitimiza, dessa mente que gosta de apontar o dedo para fora, né? A vida é implacável. As lições virão inexoravelmente, né? Já falei para vocês que recentemente aprendi a pronúncia correta desta maravilhosa palavra. Sempre falei inexorável, não é inexorável, porque é como exame, inexorável. O X está entre duas vogais, então ele tem som de Z. Não é maravilhoso? Recentemente aprendi, então agora posso falar corretamente, né? Então Deus é a força na qual eu confio. Deus é a força na qual você confia, né? Deus é a força que está aí para nós, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Semana passada fui no Mirante do Leblon, tava lá o rapaz lá com a camiseta, né? Escrita, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei, muito obrigada, meu Deus, por você ter me lembrado disso, porque realmente eu estava precisando me lembrar disso, tá bom? Então, é isso.
Deus é a força na qual eu confio. Vamos nos lembrar das últimas lições, que são maravilhosas, esse conjuntinho de lições aqui. 41. Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Pronto. Já não tenho mais escapatória de dizer que Deus não está comigo porque eu tô, sei lá, em Berlim. Não, Deus está lá em Berlim comigo. Deus é a minha força. A visão é a sua dádiva. 42, né? Primeiro a 41, depois a 42. 43. Deus é a minha fonte. Eu não posso ver a parte dele. Não posso. Deus é a luz na qual eu vejo. 44. 45. Deus é a mente com a qual eu penso. 46. Deus é o amor no qual eu perdoo. 47. Deus é a força na qual eu confio. Chegamos à lição de hoje. E aí, gente? O que Jesus está falando pra gente com essas 7 lições, né? 8, na verdade, é que a gente não tem escapatória, né? Ele está falando assim, olha, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Deus pode fazer tudo por você e você agora não tem mais motivos para reclamar sua mala sem alça, né? É isso que Deus está falando para você. É isso que Jesus está falando para você. Não, Jaque, Jesus não me chama de mala sem alça, chama assim, tá? Jesus tem um senso de humor assim maravilhoso, né? Como o mestre, que tem uma passagem hilária no livro da autobiografia de um yogi, que o mestre atrasa o trem para a discípula que ia perder o trem, né? Ela mentaliza que está em contato com o mestre. Essa passagem é maravilhosa. Se você ainda não leu a autobiografia de um yogi, leia, né? Ela chega atrasada na estação de trem, e se ela não pegasse aquele, ela ia ter que pegar o próximo, que ia sair depois. Ela mentaliza o mestre e fala, mestre, o mestre dela, né? Que era o mestre hindu. Eu acho que esse mestre em questão era mestre Lahiri Mahasaya, tá? O mestre do mestre de Paramahansa, de mestre Paramahansa, né? O Paraguru de Paramahansa. E aí ela, mestre, atrase o trem pra mim, eu tenho que entrar nesse trem. E aí ele atrasa o trem. Ele atrasa o trem com o poder da mente dele, ele segura o trem. E aí quando ela chega lá, ele dá uma bronca nela. Ele fala assim, como você gosta de me aborrecer com pequenas coisas. Eu aqui na minha meditação, em comunhão com Deus, e você preocupada que ia perder o trem. Ele dá um pito nela, né? Então, gente, os mestres são assim. Por que os mestres são assim? Porque os mestres, eles já estiveram na nossa pele. Eles sabem exatamente o que é levantar de manhã cheio de pensamentos negativos, né? Com preguiça, com raiva, querendo matar o vizinho, querendo matar o chefe, querendo ter outro emprego, reclamando da vida, reclamando da saúde, reclamando do marido, da esposa, dos filhos, dos animais de estimação, né? A Aslan já está aqui atrás de mim. Ah, não, deitou embaixo da mesa, morrendo de calor, tadinho. Tá um calor horrível aqui no Rio, não chove já tem 2 semanas, né? E, enfim, os mestres sabem, tá? E o senso de humor é uma virtude que a gente tem que aprender a desenvolver. É uma virtude que vem do sentimento de gratidão, né? A gente agradece por tudo, né? Aquilo que não me destrói me fortalece. Aquilo que vem para me ensinar é lição, né? Vem para me fortalecer, né? Tudo na vida, para tudo eu tenho que agradecer, né? O outro veio e me xingou, eu agradeço, né? Não agradeço para ele, claro, mas eu agradeço por tudo, porque eu tô vendo alguma energia dissonante que dentro de mim tá precisando de ser liberada, né? E por aí vamos. E Deus é a força na qual confiamos, né? E se você tá aqui nessa caminhada, eu tenho certeza que você já tem um belíssimo depoimento para dar dizendo que isso é verdade, né? Talvez você esteja aqui nessa caminhada comigo pelo 5º ano seguido, né? Se você é corajoso, se você é tolerante, se você é amoroso, você me atura esse é o 5º ano seguido que você está me aturando. Eu te agradeço por isso. Eu te mando toda a minha gratidão, todos os meus beijos, porque eu sei que eu sou bem chata, né, gente? Também com esse Sol em Virgem, Vênus em Virgem, Mercúrio em Virgem,
Plutão em Virgem, Saturno na casa de Virgem, em Gêmeos, né? Então vocês podem imaginar que a pessoa aqui é chata a beça, né? Quando foi lá na fila da chatice, né? Deus separou as pessoas, eu falei, olha, eu quero entrar 2 ou 3 vezes nessa fila, eu preciso de uma dose extra de chatice, né? Ontem fui fazer minha escova progressiva no cabeleireiro, chateei bastante o cabeleireiro, né? Mas ele já me conhece, enfim, já cuidou do meu cabelo há algum tempo. Falei, você sabe que eu sou chata, né, querido? Não, você não é chata não, querida. Eu quero que fique do jeito que você gosta. Pode falar, pode reclamar. Um santo aquele homem, né? Um santo. Eu, não faz assim. Enxágua mais, não tá bom, não sei o quê, porque é assim, né? É assim que eu sou, tá? Então te agradeço por você me aturar. Mas te agradeço mesmo, de coração. Porque eu sei que você é uma pessoa que tem coragem, que tem têmpera, que tem força de caráter, se você está aqui comigo, tá bom? Vamos para a leitura do texto do livro A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach, do dia 16 de fevereiro. Esse texto não deixará pedra sobre pedra. Vamos a ele. Para mim é um dos textos mais fortes que esse livro tem, tá? Desligamento, tá? Ela está falando aqui de um conceito chamado desligamento emocional, dos alcoólicos anônimos. O conceito de desligamento é confuso para muitos de nós. Quando nos empenhamos demais em controlar ou tentar controlar as coisas e as pessoas. Quando nos empenhamos menos do que o necessário. Quando cumprimos nossa parte em tomar conta de nós mesmos. O que é e não é, e o que não é responsabilidade nossa. Esses problemas podem nos desafiar, não importa se estamos nos recuperando há 10 dias ou há 10 anos. Às vezes, deixamos passar tantas coisas que nos esquecemos da responsabilidade para com os outros e para com nós mesmos. Outras vezes, cruzamos os limites e, em vez de cuidar de nós mesmos, passamos a controlar as coisas e as pessoas. Para isso, não existe manual de instruções, mas não precisamos enlouquecer. Não precisamos ter medo. Não temos de nos recuperar perfeitamente. Se sentirmos que precisamos de determinada coisa, podemos fazê-la. E se não parecer a hora certa de fazer determinada coisa, não a façamos. Ter e estabelecer limites saudáveis, fronteiras saudáveis, não é um processo meticuloso. Podemos nos permitir experimentar, cometer erros, aprender e crescer. Podemos conversar com as pessoas, fazer perguntas e indagar de nós mesmos. Se houver algo que precisamos fazer ou aprender, isso ficará evidente. As lições não desaparecem. Se não estamos nos cuidando bastante, não estivermos, nos cuidando bastante, saberemos disso. Se estamos sendo controladores demais, também conseguiremos ver isso. As coisas se ajeitarão. O caminho ficará claro. Hoje farei as coisas que me parecerem certas. Deixarei o resto de lado. Tentarei alcançar o equilíbrio entre ser responsável por mim e ser responsável pelos outros. E deixarei as coisas acontecerem, né? Então, esse texto é sobre separarmos o que é nosso do que é dos outros. É também um texto sobre o discernimento. É sobre eu cuidar da minha vida e me lembrar que, por pior que seja essa constatação, eu não posso controlar ninguém, não devo controlar ninguém. As pessoas são livres para despertarem no momento que lhes aprouver, no momento em que melhor lhes aprouver. Não é isso? Então eu preciso aprender a me desligar dos outros, né? Muitos de nós que estamos aqui nessa jornada de um curso em milagres, nós temos essa tendência de querer salvar o outro, né? Talvez quando nós começamos a nossa jornada com o curso, talvez nós tenhamos desejado levar todo mundo, trazer todo mundo para o curso. Eu fiz isso, né? Toda santa alma que passava na minha frente, eu convidava para ir para as minhas aulas, né?
Até porque a gente pagava na época R$ 8 por cada aula, né? Então eram 32 ou R$ 40 por mês, né? A depender do número de semanas com o dia lá na terça-feira, né? Que era o dia que eu tinha aula. E no início, nem isso a gente pagava. Nem isso a gente pagava, porque ela não pagava aluguel, a minha professora não pagava aluguel no espaço onde ela dava as aulas. Então nem isso a gente pagava. E eu percebi ao longo desses anos, né? Eu comecei com ela, foi em 2004, né? Então faz 20 anos, né? 21 anos agora está fazendo em fevereiro, que eu comecei a minha jornada com uma professora, né? Já estudava antes, mas com a minha professora foi em 2004. Exatamente no carnaval, né? Não, foi 2004 não, foi 2005. Eu tô fazendo 20 anos agora, no carnaval, 20 anos, foi em 2005. Né? Eu conheci o curso em 98, comecei a estudar em 98, mas tive minha primeira professora, primeira e única, né, brasileira, em 2005, né? Então eu me lembro, né, de como as pessoas não inventavam, né, motivos para não ficar, né? E aí naquele mesmo ano foi um ano de um despertar espiritual muito grande para mim. Eu conheci os grupos de 12 Passos e eu conheci o Luiz Antônio Gasparetto, né? Então foi um tremendo de um despertar na minha vida, né? Foi um ano de muita mudança, foi um ano de muito crescimento, né? Coincidentemente, 10 anos depois, também em 2015, foi um ano de muita mudança, foi um ano de muito crescimento. Passei por desafios muito pesados. Vamos ver o que me reserva esse ano agora de 2025, né? Eu estou fazendo 20 anos de aniversário aí de essa jornada espiritual mais aprofundada, né? E, enfim. Então, gente, uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender nessa jornada de autoconhecimento é que nós não podemos trazer as pessoas conosco, né? Traduzindo esse conceito na frase que ela falava muito, a minha professora, né? Você ensina sendo, o outro aprende fazendo. Se ele quiser, né? Quando ele quiser, do jeito que ele quiser, com o caminho que ele quiser, né? Às vezes é muito triste, inclusive para mim, quando eu tenho um contato mais íntimo com um aluno, mais pessoal, você ofertar a solução para a pessoa, você tentar trazer a pessoa para esse despertar de consciência e a pessoa não consegue. Mas ela não consegue, não é por mal. Ela não consegue porque ela ainda não está pronta, né? O bolo ainda não ficou pronto, não está na hora de ser retirado do forno. E assim vai acontecer com os nossos amigos, com os nossos parentes, né? Então, também tem muito aquela coisa, né? Do ditado que a minha mãe sempre falava, né? Minha mãe sempre falava isso, né? Santo de casa não faz milagre, né? O santo de casa, ele é sempre mal avaliado, né? Como assim? A Jaqueline, essa pessoa cheia de defeitos de caráter, está ensinando um curso em milagres na internet? Isso porque os alunos dela não a conhecem, não sabem o demônio que ela é pessoalmente, não é isso? Né? As pessoas nos conhecem mais de perto. E às vezes elas têm até uma certa dificuldade para notarem a nossa mudança, para validarem a nossa mudança, para admitirem que nós efetivamente mudamos e que nós efetivamente pulamos fora do jogo delas, né? Que antigamente era o nosso jogo, não era só o jogo delas, era o nosso jogo. Era a nossa dança, como eu falei ontem, né? Dançávamos aquela dança com aquela pessoa. E agora a gente não quer mais, né? A gente dançava tango, agora a gente quer dançar salsa. Mas a outra pessoa só sabe dançar tango. Então o que nos resta? Nos resta abençoarmos o caminho daquela pessoa e encontrarmos um parceiro para dançar salsa com a gente. Talvez salsa seja uma dança mais saudável, né? Não é mesmo? Então, meus queridos e minhas queridas, nos resta a prática desse desafiador conceito, que é o desligamento emocional.
Se a outra pessoa precisar de mim, eu ainda estou aqui, mas eu vou viver a minha vida e eu vou deixá-la viver a dela. Ah, Jaque, mas você não sabe, se eu deixar o meu filho viver a vida dele, ele vai morar debaixo da ponte porque ele vai gastar tudo com sexo, drogas e rock and roll, como o filho pródigo. Deixa ele. Se ele for maior de idade, deixa ele. Vocês se lembram que na parábola do filho pródigo, o pai, ele não vai atrás do filho. Ele não vai, ele deixa o filho viver. E isso é o conceito do desligamento emocional. Ele fica lá torcendo para tudo dar certo, mas ele já sabia onde aquela aventura ia dar. Ele já sabia. Afinal, ele é o pai. E o pai sabe tudo. O pai é onipresente, é onisciente, é onipotente, mas o filho precisava ter aquela experiência. Assim como nós optamos por termos essa experiência de terceira dimensão, né? Mas ele não vai atrás do filho, ele não fala, você tem que voltar. Não. No momento em que o filho percebe que até os porcos comiam uma lavagem melhor do que a comida que ele estava recebendo lá do empregador dele, ele tem um despertar espiritual. E ele fala, voltarei para a casa de meu pai. Porque na casa de meu pai, até os empregados são melhor tratados do que eu estou sendo aqui. Os empregados na casa de meu pai são honrados, né? E ele volta. Então é essa liberdade que nós precisamos dar aos outros. Ah, mas eu queria poupar sofrimento para ele. Mas aí você não está permitindo que a pessoa viva a própria história. Você não está permitindo. Permita. Você não pode ir para a academia, levantar peso para o outro ficar musculoso. Não é? Você não pode ir para a faculdade de medicina para o seu filho se diplomar médico, né? Se tornar médico é um processo. O bichinho vai ter que estudar que nem um condenado. Faz parte. Ele está construindo as conexões neurais dele. Ele está aprendendo a lidar com o corpo humano. Ele está aprendendo anatomia, fisiologia, infectologia. Ele vai passar pelas diferentes clínicas médicas, né? Ele vai aprender de tudo um pouco, depois ele vai escolher qual é a residência que ele vai querer fazer, qual é a especialidade que ele vai seguir. Não é mesmo? Basicamente é isso. Então a gente precisa deixar. Por mais que nos seja doloroso, o outro precisa ter o direito ao caminho dele. E enquanto isso, o que a gente faz? Nós praticamos o conceito do desligamento emocional, que é o deixar ir, que é o desapego. Eu fico muito triste de saber que o meu filho vai jogar tudo pelo alto e vai morar debaixo da ponte. E aí eu me permito chorar essa dor, deixar essa dor embora, mas eu me desligo emocionalmente. Porque eu entendo que essa é a jornada que a alma do meu filho requereu para ele nessa vida. Essa é a jornada dele, para o despertar dele. E aí o que eu posso fazer enquanto isso? Eu posso rezar por ele, como a gente falou aí, acho que há 2, 3 dias atrás. Eu posso fazer uma constelação familiar, né? Eu posso fazer lá, como eu faço lá, gratidão aos antepassados, nas cerimônias, né? Agora no carnaval eu vou novamente para Ibiúna, né? Rezo pelos meus ancestrais. Eu posso assistir as lives da Jaque, da Cura Entre Gerações, orar pelos meus antepassados, tudo isso vai ajudar. E eu posso respeitar também. Aí quando ele vier me pedir dinheiro, eu dou? Não, você não pode dar, porque senão você está facilitando a jornada dele para mais longe. Não, deixa ele. Se ele quer viver essa vida, ele vai ter que se manter com o dinheiro dele, né? Eu ajudo até aqui. A partir daqui, não. Ah, e se ele vier me procurar para eu colocar ele numa clínica de reabilitação? Aí tudo bem, aí eu posso ajudar. Se tiver dentro das minhas possibilidades, eu posso ajudar, claro. Vou sim, vou te ajudar. Não é isso? E por aí vai, tá bom?
Eu quero, antes de finalizar o vídeo, ler um trecho a mais desse nosso livro aqui do Dr. Joshua David Stone, onde ele vai falar dos diversos níveis nos quais o sistema de pensamento do ego vai permeando e comandando a nossa sociedade, tá? Então, a gente tinha falado das gangues, do problema das gangues, e agora ele diz assim: agora vamos olhar para a política. Porque nós temos... por que nós odiamos tanto os políticos, né? Por que nós temos um governo tão problemático, né? Porque os políticos são governados em grande medida, pelo ego negativo. Eles têm mentes brilhantes, mas as mentes estão subservientes ao ego negativo. Eles estão muito mais interessados no poder, na cobiça, na fama, em manter os seus cargos, em ser bons políticos de direita ou bons políticos de esquerda, né? Ele está falando aqui dos republicanos e dos democratas, mas a nossa discussão aqui pra gente não vale, né? Os políticos, partidos políticos, esse partidarismo político é um outro nome para o ego negativo. E essa é a razão por todos os ataques. Se Buda ou Lord Maitreya, que é um outro mestre espiritual, né, ascenso, quisessem, né, encarnar o Logos planetário hoje é encarnado por Jesus Cristo, tá? Eles atacariam um ao outro. Os políticos, a política é corrupta porque nós temos políticos dominados pelo ego negativo e não políticos espiritualizados. A política é uma profissão nobre se ela for demonstrada a partir dos princípios do Cristo e do Buda, né? Então, com relação à política, eu vou dizer para vocês aqui que no nível em que a gente está, todo mundo ainda como ele diz aqui, como ele acabou de dizer, dominado pelo ego negativo. E aí cabe a nós avaliarmos, isso é completamente factível, avaliar, né, qual é o que está menos dominado, porque sim, isso é possível. Então, quais são os grupos que estão menos dominados, que estão mais livres, né? Quais são? Isso a gente pode... isso a gente pode perceber claramente, né? Quais são os grupos que estão mais dominados pelo ego negativo? Quais são os grupos que estão menos dominados, que estão buscando realmente uma política, uma nova forma de gerir o país, as cidades, né? Na minha opinião, é muito fácil de se perceber. Assim, é muito fácil. É só você verificar... É só você verificar quais são as características do ego e observar os políticos. E você vai ver quais estão mais presos nas características do ego, né? Então ele pergunta por que nós temos esse impasse, né, nos governos? Porque nós temos políticos dominados pelo sistema de pensamento do ego o tempo todo, né? Então o cara chega lá no poder, o que ele quer? Ele quer se perpetuar no poder. Então ele compra todo mundo que está à volta. Mas se ele compra todo mundo que está à volta, é porque todo mundo que está à volta está à venda, né? Então não dá para eu dizer que ele é problemático porque ele compra. Não, se ele compra é porque tem alguém se vendendo, né? Então, quem é que está comprando e quem é que está se vendendo, né? E o mais interessante, vocês sabem o que eu acho mais interessante? Especialmente aqui no Brasil hoje, isso é reproduzido em outros países do mundo, né? O mais interessante é que as pessoas que apoiam os grupos mais dominados pelo ego, elas querem esse domínio, né? Elas defendem coisas como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a perda da liberdade do discurso, né? A censura. Elas defendem isso, né? E eu levei muito tempo
raciocinando, escutando pessoas à minha volta com certo tipo de discurso, com certo tipo de mentalidade, né? Obviamente essas coisas eu levo para discutir, né? Quando eu tô lá com o meu mestre do Stargate, né? Eu levo para discutir com as pessoas que eu considero que são meus mestres, né? E é muito interessante a gente observar como a pessoa não quer sair do jugo desses grupos. Ela não quer, né? Ela quer continuar acreditando em mentiras, né? Ela quer continuar aceitando migalhas aí do governo, e entendendo que é melhor aceitar migalhas do que trabalhar, do que ter oportunidade de produzir, do que ter oportunidade de gerar recursos, né? E aí eu fiquei pensando, e a conclusão que eu cheguei foi como um raio, né? Por que essas pessoas precisam estar aí? Porque elas ainda não têm um quantum de energia mínimo para alcançar a mente de quinta dimensão. Então elas precisam continuar na mente de terceira dimensão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas pessoas, elas não vão, se não houver um despertar, elas não vão conseguir acompanhar o planeta no processo ascensional. Não vão conseguir, né? Se não houver pelo menos uma disponibilidade a questionar o que está acontecendo, aí eu questionar a minha mente, será que eu estou certa, será que eu estou errada, será que é isso mesmo? Eu vou procurar me informar, né? Então, essas pessoas vão ter que repetir de ano, é basicamente isso. Elas vão ter que ir para recuperação e repetir de ano, tá? Aí ele vai falar da mídia, né? Agora vamos dar uma olhada na mídia. A mídia, ela incentiva o glamour, o ser inferior, a cobiça, o autointeresse, as avaliações e essa mentalidade a mentalidade de que eu preciso tirar de você para eu poder ganhar. E a mídia vai fazer qualquer coisa por audiência, né? A mídia convencional está começando a aparecer com o jornalismo dos tabloides, né? Os tabloides são aqueles que botam assim, foto inédita da princesa Kate Middleton seminua no jardim do palácio, né? Essa é a mídia do tabloide, né? Aí a pergunta dele é, a consciência crística estaria interessada no glamour? A consciência crística buscaria, né, pela sujeira nas vidas das pessoas apenas para ter audiência e para se autoglorificar e para vender? A consciência crística atacaria e tentaria jogar esse jogo, né, de derrubar o outro apenas para aumentar o ego de alguém ou o status profissional de alguém? A consciência crística imprimiria ou divulgaria histórias escandalosas que destroem a reputação das pessoas e as vidas das pessoas, sem ter 100% de certeza que essas histórias são verdadeiras? E mesmo se essas histórias fossem verdadeiras, a consciência crística faria isso de qualquer maneira? Não, né? Não tem nada a ver com a vida do outro, né? Se a princesa está lá de biquíni, deixa ela, né? A consciência crística permitiria que agendas pessoais contaminassem suas histórias? A consciência crística tem tanta violência, apresentaria tanta violência e essa sexualidade do ser inferior na televisão? Tudo isso, é claro, resulta, né, do fato de que as pessoas que estão na mídia, elas são governadas pelo ego negativo dentro de si mesmas, e elas estão muito mais interessadas em ganharem dinheiro, em terem poder e fama, do que em sua própria espiritualidade, numa própria espiritualidade íntegra, né? E aí, há outro aspecto que precisa ser considerado aqui, entretanto.
Se o público, nós não estivéssemos, não fôssemos tão governados pelo ego negativo, pelo nosso ser inferior, nós estaríamos pagando por essas notícias, né, acompanhando isso. As pessoas, evidentemente, elas não poderiam aguentar esse tipo de produtos, né? Então, não valeria a pena para essas companhias, né, de baixo nível, né, fazerem esse tipo de trabalho. Os consumidores aqui, eles têm uma grande parte nesse jogo também. Entretanto, o povo é um pouco mais, entre aspas, uma audiência cativa, uma vez que a consciência do ego negativo permeia todas as formas de jornais, revistas, televisão, rádio e filmes, né? Se a gente olhar hoje, gente, para o que está saindo de Hollywood, nossa, é realmente pavoroso, né? Não me surpreende que eles estejam, que tudo isso, esses escândalos lá de Hollywood envolvendo aquilo que vocês já sabem, né? Aquela filia que vocês já sabem qual é, que eu não quero ficar falando disso aqui, para o YouTube não brigar comigo, né? Não me surpreende que tudo isso esteja vindo à tona, né? Sacrifícios com crianças, né? Rituais aí para o inimigo, né? Enfim, tudo isso está vindo à tona, né? Não sei se vocês estão acompanhando de perto, mas hoje o que está acontecendo pessoalmente na minha vida é que eu estou descobrindo que a maior parte dos meus ídolos eu não quero mais nem chegar perto. Não quero mais ver os filmes, não quero mais ler os livros, não quero mais ouvir as músicas, né? Aquelas pessoas que quando eu era adolescente, de repente economizavam o dinheiro para poder pagar o ingresso do show, né? Então é disso que ele está falando, né? De como esse ego negativo, ele permeia a nossa sociedade, né? Como permeia a política. E essas pessoas que não conseguem se libertar disso, né? E há grandes jornalistas hoje, inclusive jornalistas famosos, a quem eu acompanho, a quem eu adoro, que eles saíram da mídia tradicional, abriram seus próprios canais no YouTube, suas próprias publicações, e hoje eles falam da podridão da mídia. Por quê? Porque a mídia é toda comprada. É tudo comprado. Quem dá mais recebe a notícia favorável à sua pauta. Então não há confiabilidade, né? Hoje, com as redes sociais, nós estamos tendo acesso a formas a conteúdos que são muito mais fidedignos, né? E aí a gente pode avaliar também, a gente pode olhar e falar, isso aqui tá esquisito, isso aqui não quero, mas isso aqui tá bom, isso aqui é real, isso aqui, né? E por aí vai, né? Então ele está mostrando nesse capítulo como o ego negativo nos domina a todos. E eu, hoje, né, eu quero deixar uma proposição para você. A lição de hoje é Deus é a força na qual eu confio, né? Então eu vou deixar uma proposição para você. Se você estiver em dúvida a respeito de quais grupos, de quais pessoas, de quais políticos representam melhor a consciência crística, né? Até para você poder fazer escolhas mais sábias, não confie no que eu estou dizendo. Faça uma oração direta para o Divino Espírito Santo e peça a Ele que te mostre, né? Peça a Ele que mostre para você efetivamente a verdadeira face das pessoas, a verdadeira face, e vá para a sua meditação. Eu garanto que você vai ficar muito surpreso, tá? Faça isso, não deixe de fazer. É assim que eu tomo as decisões na minha vida e é isso que eu aconselho a você que faça, tá? Eu vou finalizar o vídeo lendo uma mensagem que eu recebi hoje da Elana, que eu amo, aluna aqui sempre presente. A Elana me mandou uma mensagem dizendo assim, uma mensagem de WhatsApp. Professora querida, bom dia. Quero dizer que a jornada desse ano está simplesmente maravilhosa e abençoada. Eu estou amando as suas aulas. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.
Elana, eu queria agradecer a você, né? Elana me mandou uma camisa de gato, uma bolsa de gato, eu vou mostrar pra vocês. Tem que fazer um post no Instagram, maravilhosos, com a cara do Aslan. Tá, o Aslan tá aqui embaixo da mesa, dormindo feliz, tá? E eu que quero dizer pra vocês que eu que agradeço a presença de vocês aqui, nesse humilde canal crístico, o que tenta ser crístico, chamado Alquimia dos Milagres, tá bom? Lembrando que hoje à noite, ou às 19 ou às 19h30, mais provavelmente às 19, teremos a nossa live dominical, começando o capítulo 9, tá? Nós vamos começar o capítulo 9, que é, vou dizer para vocês, o capítulo 9 é a aceitação da expiação, tá? E a gente vai ler o item 1, a aceitação da realidade, que evidentemente não deixará pedra sobre pedra, tá? Então é isso, eu aguardo vocês hoje à noite, tá bom? Eu deixo vocês então com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser nós nos vemos hoje à noite. Bye, bye.